Bom, como em todos os episódios desse canal, sempre é abordado como tema uma pessoa ou algum tipo de fenômeno que tenha uma ligação direta em algum momento da sua existência com Paris. E o personagem de hoje, ele se enquadra nessa definição e, além disso, ele ajudou, de certa forma, a moldar as feições da cidade e, em um determinado momento, também esteve ao ponto de desfigurá-la completamente. Então, o personagem de hoje é Le Corbusier, que era um apelido Le Corbusier, na verdade o nome dele era Charles Edouard. Ele era suíço de nascimento, franco-suíço, e que mais tarde acabou se naturalizando francês. Bom, Le Corbusier é uma figura que acabou suscitando uma certa ambivalência em relação a ele. Ele por vezes é adorado como um mito e por vezes é detestado. Ou às vezes as mesmas pessoas adoram por uns motivos e detestam por outros motivos, certo? Não há como negar que ele é realmente a figura, uma das figuras que redefiniu o conceito de urbanismo, de arquitetura no século XX. Quando se compara com o século XIX, foi uma mudança extremamente radical e um dos atores principais responsáveis por isso, sem dúvida, foi Le Corbusier, aqui na França, né? Ele seria o correspondente aqui na França do que o Bauhaus, né, a escola de Mies van der Rohe, foi na Alemanha. Bom, Le Corbusier ele era um socialista apaixonado e sua arquitetura, de certa forma, era uma aplicação no campo do espaço, no arquitetônico, urbanístico, no caso de suas ideias. Então ele acreditava que o espaço realmente deveria cumprir sua tarefa própria e específica dentro da coletividade, digamos assim. Bom, aqui em Paris não existem muitos e muitos projetos de Le Corbusier, existem alguns célebres, algumas casas que no início da carreira ele projetou perto do Parque de Montsouris e ali naquela região também a Maison do Brasil na cidade universitária, que ele já projetou a quatro mãos com Lúcio Costa e é muito característica realmente da sua obra. Também vão livre, fachada livre, pelotis, brutalismo, ele gostava muito do brutalismo, ou seja, mostrar o concreto sem nenhum tipo de acabamento posterior, apenas o concreto cru. Isso também acabou virando uma solução muito utilizada na arquitetura no século XX. Bom, aqui nas proximidades de Paris, mais ou menos nas proximidades em Poissy, existe a Villa Savoie, que realmente é um lugar super interessante para se visitar, próximo a Paris, uma hora de trem, mais ou menos, e mais uns 40 minutos de ônibus, para se chegar na Villa Savoie. Mas vale a pena, eu fiz esse passeio aí uns 3 anos atrás, mais ou menos, unicamente para conhecer essa obra de Le Corbusier, e valeu a pena, porque essa casa ela possui realmente, é um protótipo das suas ideias, é uma casa limada de todo tipo de detalhe supérfluo. Le Corbusier geralmente era visto como uma pessoa muito difícil com quem se trabalhar, muito autoritário, muito metódico, quase maníaco. Ele tinha uma concepção de proporção própria, que era baseado nas proporções do corpo humano. Então, as medidas de Le Corbusier dos seus projetos eram 6,24 por 5,32 por 1,23, por exemplo. Tinha que ser daquele jeito, não podia ter nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Bom, e em relação a essa fama que Le Corbusier carrega de tentar desfigurar, destruir a cidade de Paris, se deve realmente a uma história verídica. Quando, após a Segunda Guerra Mundial, quando Paris se encontrava urbanisticamente num estado bem precário, alguns bairros muito pobres, ali como Marais, por exemplo, ilhotas de pobreza, falta de saneamento, etc. Ruas estreitas ainda, remontando o plano medieval da cidade. Então, Le Corbusier apresentou um plano assustador que significava simplesmente derrubar os bairros centrais de Paris, Marais, região de Les Halles,
etc. E ali fazer uma série de arranha-céus e avenidas, derrubar a margem do Sena e fazer avenidas ali que ligariam o centro da cidade com a região periférica. Felizmente, o plano de Le Corbusier não foi levado a cabo e a cidade continua sendo o que é hoje, e talvez tivesse sido o maior erro urbanístico da história da humanidade caso esse projeto tivesse sido levado a cabo. Então, nesse projeto, realmente, ele colocava em prática suas ideias de uma arquitetura socialista, onde cada parte do espaço tem a sua função específica em prol da coletividade. Também, bom, essa ideia de destruir o centro de Paris e refazer uma cidade nos moldes, digamos assim, stalinistas, ela contemplava basicamente os carros, os automóveis, e o nome desse projeto era Villa Voisin, que tem esse nome simpático, vizinho, né? Significa vizinho em francês, mas na verdade foi feito em homenagem a um grande industrial francês do ramo justamente dos automóveis, que viu naquele projeto uma glorificação total do automóvel e o financiou. Então o nome do projeto era Projeto Voisin, justamente em homenagem a quem o financiou. Isso é um pouco irônico hoje em dia, porque existe uma campanha pública aqui de eleger o automóvel realmente como inimigo número 1 de Paris. O que pode realmente ser feito aqui para tirar carro de circulação, eles fazem multas muito caras, rodízio, transporte público de qualidade, por causa realmente do problema prático que é o automóvel aqui dentro da cidade, para o espaço urbano e também para a questão da poluição. Paris tem uma das piores qualidades do ar aqui na Europa, e apesar de seus parques, de possuir muitas árvores, e o grande culpado, logicamente, são os automóveis. Bom, essa ideia é um pouco estranha de destruir o centro de Paris para refazer como cidade planejada parecia menos estranha se ela fosse aplicada em um espaço onde antes nada existia. E foi justamente isso que ele conseguiu concretizar, de fato, no seu projeto arquitetônico da cidade de Chandigarh, na Índia. Bom, então ele construiu uma cidade do zero e realmente ali ele fez a organização urbanística, metódica, da maneira como ele sempre sonhou. Bom, e não é uma coincidência, então, que Brasília seja uma espécie de reprodução dessa experiência de Le Corbusier, justamente porque Niemeyer era um discípulo ferrenho, um corbusianista que levava pauta por pauta os princípios de Le Corbusier a cabo. Bom, e justamente quando Brasília é alvo de alguma crítica em termos urbanísticos e arquiteturais, é justamente por causa desses princípios estabelecidos por Le Corbusier. Cidade fria, uma cidade que não acolhe, os prédios não são residências, são máquinas de se morar, etc, etc. Que é a crítica, geralmente, que Le Corbusier recebe mundo afora. Bom, basicamente é isso. E muito obrigado mais uma vez por assistir e até o próximo episódio.